Depois, se você puder, lê 1 Coríntios 13 toda. Você vai descobrir que a música do Renato Russo não é do Renato Russo. Está na Bíblia. Ele só copiou. Mas 1 Coríntios 13, 13. Todo mundo encontrou? Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Destes três, porém, o maior é o... Amém. Eu queria falar um pouco sobre amor. Hoje em dia, como é difícil a gente encontrar um amor verdadeiro, né? As moças estão atrás de um amor verdadeiro, né? Aquele que vai suprir as suas necessidades sentimentais. E como é perigoso isso. Amém? Eu queria que parasse de andar aí no fundo, por favor. Amém? Aí no fundo? Amém? Amém. Só antes se for extrema necessidade. Senão, não levante, não ande, não... Se você não tem um copão, compra o copo lá fora e enche de água. Você não precisa levantar. Como é perigoso a gente colocar todas as nossas necessidades sentimentais, as nossas necessidades amorosas em cima de uma pessoa. É muito comum você ver meninas principalmente, mas pessoas jovens perdendo a esperança de um amor, a esperança de encontrar um relacionamento, porque se decepcionou lá atrás, porque se machucou com alguém. Eu ouvi um testemunho há um tempo atrás de um homem com 50 anos, que ele disse assim, que ele não iria mais se relacionar com ninguém porque uma antiga namorada dele fez uma coisa que ele não gostou. Ele tinha 50 anos e aconteceu esse caso com ele com 18 anos. Então, esse homem, ele ficou na dependência daquele amor. Ele achou assim, não, todo mundo vai fazer comigo a mesma coisa. Todo mundo vai me machucar. Eu não vou me relacionar com ninguém, porque essa pessoa vai me machucar. E quando nós falamos de igreja, como é importante a gente poder amar as pessoas. É muito comum a gente, quando você aceita Jesus, em qualquer igreja, as pessoas virem, te abraçarem, falar que te ama, mas com o tempo as pessoas vão se afastando, e infelizmente isso é algo que pode machucar. Infelizmente essa distância pode gerar em você ou em mim um trauma, que você pode pensar assim, eu não vou mais em igreja nenhuma, porque igreja é tudo igual. Ou você, muito novo, muito nova, caiu em algum pecado, e infelizmente foi exposto àquilo. E as pessoas começaram a te apontar o dedo, te acusar, olharem para você e falar, fulano é assim, não vamos mexer com fulano, porque ele é drogado, porque ele se prostitui. E isso é algo muito comum, infelizmente, dentro da igreja. Infelizmente isso é algo comum dentro da igreja. As pessoas dizem que amam, mas no fim das contas estão ali para julgar as outras. Aqui não é assim. Aqui não é assim. Nós amamos vocês e queremos cuidar de vocês. Amém? Vai lá em João 8, versículo 1. João 8, versículo 1. Diz assim: Jesus, entretanto,
foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, assentado, os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi pega em flagrante adultério. Na lei nos mandou Moisés que tais mulheres fossem apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isso diziam ele, tentando para terem o que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele dentre vós que estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra. E tornou-lhe a se inclinar e continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram-se retirando um a um, e a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio aonde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo ninguém além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vá e não peques mais. Amém? Eu amo esse texto. Eu amo esse texto. Nós conseguimos ver o amor de Jesus. Conseguimos ver o quanto Jesus ama as pessoas. Aqui nós vemos uma mulher sendo pega em ato de adultério. A primeira vez que eu vi esse texto, eu pensei: a mulher foi pega fazendo sexo com um homem que não era o marido dela. A mulher foi pega em um relacionamento que não era com o esposo. E eu sou muito de me perguntar as coisas. Se eu leio algo, eu leio de novo e eu me questiono em relação àquilo. E eu aconselho você a fazer isso. E fui na Bíblia, e a Bíblia diz realmente que a mulher e o homem que forem pegos em adultério, eles devem morrer. A Bíblia não diz que eles devem morrer especificamente apedrejados. Eles devem morrer. Mas esses homens trouxeram quem para Jesus? A mulher, certo? Certo? Eu me perguntei, falei: Senhor, cadê o homem? O homem também pecou. O homem também era condenado a ser morto. Mas o Senhor vem. A Bíblia, cara, a Bíblia é muito massa. A Bíblia, pensa num trem da hora, é a Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia, ela se responde. A Bíblia, ela tem uma resposta para tudo que está na Bíblia. E deixa eu ligar esse trem aqui. Em Deuteronômio 17 fala sobre isso. Fala sobre aqueles que foram pegos em adultérios que devem morrer. Mas nós podemos ver que Jesus, ele veio para ser justo. Ele veio para trazer justiça.
Mas antes de mais nada, Ele veio para trazer amor para você. Ele veio manifestar o amor de um pai para nós. Nós precisamos ver Jesus como um pai bondoso. Nós precisamos aprender a ver Jesus como alguém que ama, não como alguém que condena. Era muito fácil a gente chegar aqui e falar assim, ó, fulano não pode fazer isso porque fulano é pecador. Ele não pode tocar na igreja. Ele não pode falar que ele é cristão. Sendo que todos nós somos pecadores. A Bíblia diz em Romanos que todos nós pecamos. Estamos destituídos, afastados da glória de Deus. Mas Jesus, Ele encontra uma mulher sendo condenada por aqueles homens que conheciam a lei, que eram religiosos, que tinham talvez autoridade para falar aquilo. E apontava o dedo e falava, não, ela tem que morrer. A lei nos manda matar essa mulher. A lei de Moisés nos manda matar essa mulher. Aqueles homens, cheios de autoridade própria, de justiça própria, queriam ver Jesus errando. E Jesus manifestou o amor dele. Por quê? Realmente, na lei manda matar uma mulher. Vamos na Bíblia. Abre sua Bíblia lá em Levíticos. Lá no começo. Levíticos 20. (20, 10). Oh, desculpa, gente. 19, 18. Antes mesmo de Jesus, de Deus falar, ó, se fulano errar, você precisa matá-los. Deus disse isso. Deus disse, não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do seu povo, mas amará o teu próximo como a ti mesmo. Olha que interessante. A Bíblia é a exposição de Deus, é mostrando Deus quem Deus é. E nós conseguimos ver no Novo Testamento Jesus sempre falando, ame o seu próximo, ame o teu inimigo, ame, se alguém te der um tapa na cara, dá a outra face. E aí, nós pensamos assim, eu já ouvi isso de pastores. Irmãos, a Bíblia fala no Antigo Testamento que as pessoas têm que morrer, que você não precisa amar, você precisa julgar a pessoa. Sendo que em Levíticos diz que nós precisamos amar uns aos outros. Você precisa amar essa pessoa que está do seu lado. Você precisa amar a pessoa que te fez mal. Irmãos, você precisa amar a pessoa que te persegue. Sabe por quê? Eu vou jogando aqui algumas coisas e você vai ver se serve para você. Lá na sua casa, alguém te persegue? Pera, não precisa responder. Não precisa responder. Lá no serviço, alguém te persegue? Não precisa responder, calma. Lá na escola, alguém te persegue? Não, vamos lá na faculdade, no professor. Tem um professor que é birrento que te persegue? Ah, não,
pastor, mas é porque eu sou crente e ele me persegue porque eu sou crente. Então, o crente é você, ama ele. Aconteceu um caso, um amigo meu, e tinha um cara que perseguia ele, que pegava no pé dele. Eu virei para ele e falei assim: cara, você quer resolver esse problema? Dá um presente para ele. Compra um livro, compra uma camiseta. Dá de presente para esse cara que te persegue. Hashtag fica dica. Dê um presente para alguém que te persegue. Às vezes você não conhece o cara direito. Entenda isso. Você precisa amar essa pessoa. Você precisa ser a resposta de Deus para essa pessoa. Sabe o que pode ter acontecido? Essa pessoa pode ter se decepcionado com alguém. E ela só precisa de amor. Ela só precisa ser amada. E sabe quem é a pessoa que Deus colocou para amar ela? Quem? Pronto. Podemos até ir embora já, né? Não? E como é interessante na história dessa mulher ver que um sistema, porque a Bíblia diz bem assim, ó, que foram os religiosos daquela época, os fariseus, os saduceus, que perseguiram aquela mulher e colocaram ela diante de Jesus, falando: nós precisamos apedrejá-la. Qual foi o pecado dela? Adultério. Adultério. Mas aquela mulher estava adulterando o quê? Vai lá em Deuteronômio 17. O versículo 2. Eu vou ler. Quando no meio de ti, em alguma das tuas cidades, que te dá o Senhor, teu Deus, se achar algum homem ou mulher que proceda mal aos olhos do Senhor, teu Deus, transgredindo a sua aliança. Pausa aí. Quando nós falamos de aliança, nós falamos de quê? De compromisso, certo? Você sabe que eu sou casado porque eu estou usando uma aliança e eu tenho um compromisso com a minha esposa. Então, vamos continuar. Transgredindo a sua aliança, que vá e sirva a outros deuses e os adore, e ao sol, ou à lua, ou a todo o exército do céu, o que eu não ordenei, e te seja denunciado, e ouvires, então indagarás bem. E eis que, sendo verdade, e certo de que se fez tal abominação em Israel, então levarás o homem ou a mulher que fez o malefício às tuas portas e os apedrejarás até que morram. As portas, quando fala as tuas portas, está falando para levar até a porta do templo. Aquela mulher, não se escandalize, ela não foi pega em um ato sexual. Ela foi pega adorando outros deuses, adulterando Deus, trocando Deus por outros deuses. Aquela mulher era sim digna de apedrejamento. Mas quem ela traiu? Foi Deus, né? E aonde levaram ela? Na porta do templo, onde Jesus estava ensinando. E Jesus diz: Jesus fala assim, ó: quem de vocês não tem pecado, atire a primeira pedra. O adultério que aquela mulher tinha feito
era contra Jesus, contra Deus, porque ela estava adorando outros deuses. Se existia uma pessoa que poderia perdoar ela, era Jesus. Aqueles religiosos não imaginavam que Jesus era o cara que poderia perdoar ela por ela ter feito algo errado. Porque ela não pecou contra aqueles homens, ela não pecou contra o seu marido, ela pecou contra Deus. E o único que poderia perdoar ela era o próprio Deus. E então entregam ela na frente do próprio Deus, cheios de lei. Porque o que eles tinham nas mãos? Alguém lembra? O que eles tinham nas mãos? O que eles tinham nas mãos? Pedras. Se você for ler lá em Êxodo, a Bíblia diz que Moisés trouxe a lei em tábuas de... Aqueles homens estavam pautados da lei, estavam prontos para matar aquela mulher. A lei, ela te levava à morte. Qualquer condenação da lei era para a morte. Aqueles caras estavam certos. Eles estavam com a lei nas mãos, pronto para matar aquela mulher. Eles estavam calçados com a lei. Lá onde fala sobre a lei, em Êxodo 31:18, que fala que que Moisés desceu do monte com as tábuas de pedra escritas, a lei escrita pelo dedo de Deus, as tábuas de pedra. E quantas vezes nós trazemos isso para hoje? Quantas vezes as pessoas te olharam e te acusaram, apontaram o dedo para você, porque você era diferente deles? Eu me lembro, eu morei em São Paulo uma época, e naquela época eu comecei a frequentar uma igreja, não me lembro o nome, qual a denominação da igreja, mas eu lembro que eles usavam saião, camisa, era mais doutrinada, né? E eu me lembro que num dos cultos eu sentei lá atrás, eu menino, com meus 12 anos, nem isso. E eu me lembro que tinha dois caras sentados na fileira da frente, de cabelo pintado, todo tatuado, cheio de piercing. E aí o pastor pregou e tal, bonito. Aí o pastor fez o apelo, ninguém levantou. O pastor fez o apelo novamente, ninguém levantou. E aí o pastor parou aquilo tudo que ele estava fazendo e falou: ei, vocês dois meninos, vocês aí, vocês não querem aceitar a Jesus? Jesus pode salvar vocês. Eu me lembro claramente deles dois levantando e falando: nós já somos cristãos, nós conhecemos a verdade. Irmãos, eles sentaram e continuaram na igreja como se nada tivesse acontecido. Quantas vezes eu ouvi a pessoa me questionando: mas você é pastor de tatuagem, de barba grande, de cabelo grande? Mas você pode usar short? E quantas vezes você não ouviu alguém apontando o dedo para você falando: você não pode mais nem voltar para a igreja porque você errou, porque você pecou? Quantas vezes religiosos, embaixo de um sistema, tentaram jogar pedra em vocês, tentaram jogar pedra em nós. A religião, ela vem matar. A religião, ela vem ferir as pessoas e levam ela à morte. E quantas vezes nós não fomos feridos pela religião? Quantas vezes nós não fomos feridos porque nós temos um tutor, um pai, uma mãe que é religioso e fala: você não vai para aquela igreja, aquele povo lá, você não pode ir, fica em casa, é melhor. Eu já ouvi isso.
Eu recebi uma mensagem esses dias no Facebook, uma menina falando assim: ó, pastor, desculpa, eu não posso mais ir na igreja, minha mãe me proibiu, porque o senhor tem tatuagem, o senhor tem a barba grande, e aí lá diz que não é de Deus. Irmãos, não é longe não, isso não é lá em São Paulo não, é aqui na cidade. As pessoas, quantas vezes as pessoas tentaram te matar na fé? Porque Jesus te deu uma liberdade. Porque Jesus te deu um caminho de liberdade. E as pessoas chegam e falam: isso não é de Deus não. Para, isso não é de Deus. E dentro do seu coração, o seu único desejo é servir ao Senhor. Deixa eu te dizer algo. Essas pessoas, espera aí, vamos ler aqui. O que Jesus estava fazendo? Estava ensinando, escrevendo no chão, na terra. Não é isso? Vamos lá em Hebreus. Hebreus 8. Diz assim: e de fato, repreendendo-os diz: eis, aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que tomei pela mão para conduzir para fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Agora pega esse aí, pega o 10. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na tua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as escreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. A aliança que Deus fez com o povo que tirou do Egito foi a aliança, deu a lei, deu as pedras. E a pedra levava para onde? Para a morte. Alguém lembra do que o homem foi feito? Do pó do quê? Jesus, quando ele encontra aqueles homens, quando trazem aquela mulher para Jesus, ele estava fazendo o quê? Ensinando, escrevendo aonde? No pó da terra. Deus, ele tirou as leis dele das tábuas da pedra e colocou dentro de você. Ali, quando aquela mulher é trazida para Jesus, ele estava ensinando, escrevendo na terra. Aqueles homens traziam a lei. Jesus estava falando: não vou mais mexer com essa aliança. Não é essa aliança que eu tenho para o povo. A aliança que eu tenho para o povo é essa. E começa a escrever na terra, começa a escrever no homem. Aquela mulher saiu dali com uma nova aliança. Uma aliança que traz perdão, que traz graça. Nós não estamos mais vivendo um tempo de condenação, de acusação. Estamos vivendo um tempo de graça, que alcançou a mim, que alcança a cada um de vocês.
A única maneira de você se afastar dessa graça é você se afastar de Jesus. Se você se afastar e falar, não quero Jesus, essa é a única maneira de você se afastar. E ainda assim, as leis dele vai estar impressa dentro de você. Vai estar impressa no coração do homem, no coração daquele que conhece Jesus. Irmãos, isso não é que você tenha liberdade para pecar. Nós não temos liberdade para pecar, mas nós temos poder para lutar contra o pecado. Eu e você temos a armadura para lutar contra o pecado. Ela nos capacita a lutar contra o pecado, é a graça. A graça não capacita a mim lutar contra o pecado de um ou de outro. A graça capacita a mim lutar contra o meu pecado. Toda vez que eu pego e aponto o dedo para o irmão tal, porque o irmão tal está fazendo errado, e isso e aquilo, eu saí da graça. Eu trabalho com internet, e eu vejo muito nas redes sociais, cristãos acusando pessoas porque às vezes são homossexuais, porque às vezes tem um jeito diferente de pensar. Nós não estamos aqui para falar que nós concordamos com o homossexualismo, não é isso, mas nós amamos essas pessoas, nós amamos os homossexuais. Você pode ter certeza, irmão, irmã, se você for homossexual, nós vamos abraçar você do mesmo jeito. Não estamos aqui para te condenar, para te matar. Estamos aqui para te amar. Ah, mas eu sou ladrão, pastor. Você pode ter certeza, nós vamos te abraçar do mesmo jeito. Sabe, roubaram a igreja esses dias. Roubaram a igreja. Que ponto chegamos, né? E aí, eu conversando com as pessoas aqui da igreja, uma delas me falou assim: esse menino tem que morrer. Quem roubou a igreja tem que cair a mão, tem que ter, sei lá, uma doença. Eu falei, não, vamos amar ele, libera perdão sobre a vida dele. Se você está aqui, conhece quem é o ladrão, fala para ele que nós amamos ele. Se você está assistindo o culto, nós te amamos. Eu quero dar um abraço em você, de verdade. Irmãos, nós precisamos aprender a amar as pessoas. A Bíblia nos ensina que não é com a nossa força que nós vamos mudar as pessoas, é com a força do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos capacita a mudar. Não adianta você vir para mim e falar assim: pastor, eu quero mudar isso, isso e isso. Eu posso falar para você, ó, vai ler a Bíblia, vai orar, vai jejuar, mas eu não posso mudar você. Eu não posso trazer a mudança para você. O pastor Daniel não pode trazer a mudança para você. Quem vai trazer a mudança para você é o Espírito Santo. Nós somos aqui só para te mostrar, ó, é por aqui, é assim que faz. Nós precisamos olhar para as pessoas com amor. Nós gostamos de cantar, né? Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus, né? Você gosta, você põe lá onde você trabalha bem alto, pula, tal. Mas a hora que Deus põe a oportunidade de você amar alguém como Ele te amou, você não ama. Você discrimina, você reprime. A arma mais poderosa do mundo é o amor. É Ele que vai transformar as pessoas. Não sou eu que vou transformar as pessoas. É o amor, é o Espírito Santo.
O amor é a prova de que podemos superar o nosso lado mais sombrio. Existe um lado sombrio aí dentro de você. Nossa, pastor, não. Dentro de mim? Jamais. Eu não tenho lado sombrio, não. Você tem. Você só está querendo maquiar, mas você tem. Deixa eu te falar um negócio. Não se escandalize, mas eu também tenho. Eu também tenho um lado sombrio. E todas as vezes que eu desvio um pouquinho o olhar da onde Deus me colocou, sabe quem aparece? Darth Vader, o lado sombrio. Entenderam a referência aí, né? Nós precisamos estar com os nossos olhos fixos na onde Deus nos colocou. Só para me encerrar, deixa eu te falar algo. Você sabia que dentro de uma igreja apenas 5% das pessoas vão subir no altar, vão pregar no púlpito? 5%. Os outros 95% vão estar pregando nas ruas. Os outros 95% vão estar amando as pessoas lá onde você está. Eu já disse isso aqui, eu vou dizer de novo. Você é a resposta que o mundo espera. Nós somos a resposta que o mundo espera. Não adianta você querer vir aqui, subir no altar, cantar bonitinho, tocar bem, e você não amar as pessoas lá fora. Você não amar a sua família. Você não respeitar os seus pais. Você entra no lugar. Eu fiz uma pergunta para minha esposa essa semana. Eu estava lendo sobre o bom samaritano. E eu virei eu falei, amor, quem somos nós na história do bom samaritano? Ela parou para pensar. E eu faço a pergunta para você: quem é você na história do bom samaritano? Aí todo mundo pensa, o crente, cara, o crente é embaçado. Ele pensa assim: eu sou um bom samaritano. Se eu estiver passando e ver alguém doente, eu vou lá, vou limpá-lo, vou curá-lo. Sabe quem somos nós na história do bom samaritano? O doente. Sabe quem somos nós na história da mulher pega em adultério? Nós somos a mulher pega em adultério, precisando do amor de Jesus. Não adianta você correr para um lado e para o outro. Você precisa do amor de Jesus. E as pessoas que estão ao seu lado precisam do amor de Jesus. As pessoas que estão perto de você precisam do amor de Jesus. E você é o amor de Jesus lá. Para de brincar. Para de querer ser crente aqui dentro da igreja. Não é mais nesse tempo. Para de correr atrás do pecado. Para de correr atrás daquilo que te afasta de Deus. Corra para Deus. Aquela mulher foi colocada na frente do único que poderia salvar ela. Jesus Cristo. E sabe, quando nós pregamos aqui, nós estamos colocando você na frente do único que pode te salvar. Nós estamos falando: Jesus, nós precisamos de você. Não é a igreja que salva, não é o pastor que salva, é você, Jesus. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Olhe para a bondade de Jesus por você. Jesus vai te usar aonde você está. Jesus quer te usar aonde você está. Não adianta você querer ser usada por Jesus dentro da sua casa e você não respeita os seus pais, os seus avós, os seus tios.
Não adianta você querer ser usada por Jesus, você querer ser usado por Jesus, sendo que você está fazendo sexo todo dia com seu namorado. Não adianta você querer ser usado por Jesus e não sair da droga. Ah, pastor, mas é tão difícil, mas você nem luta contra. Você nem luta contra. Irmãos, sabe o que eu aprendi? Eu fiz faculdade e numa das aulas era direito básico. Eu descobri que se você roubar uma caixa de fósforo, ou se você roubar uma Ferrari, a sua acusação vai ser a mesma: roubo. Desde que você não mate ninguém, que você não fira ninguém, mas o crime é o mesmo: roubo. Eu falei alguns pecados, alguns erros, mas o erro é o mesmo, é o pecado, é o que te afasta de Deus. Precisamos olhar para Jesus, precisamos olhar e entender que Jesus nos ama, que Jesus te ama, independente de religião, de acusação, Jesus te ama. Os músicos, por favor. E Jesus quer transformar a sua vida, Jesus quer mudar você. Mas para quê, pastor? Para que Jesus vai me mudar? Eu sou tão certinho, tão bonzinho, tão tchucu-tchucu. Deixa eu te falar algo. Se você não estiver olhando para Jesus, você pode ser a coisa mais linda desse mundo. Se você não estiver olhando para Jesus, não vai valer de nada. Se você não estiver debaixo da graça de Jesus, não vai valer de nada.